Olá a todos, bem-vindos ao Adessari. O tema de hoje é um que está dando o que falar no Brasil. É verdade. A inteligência artificial e o impacto dela, né? Isso. Na nossa economia e no mercado de trabalho. A inteligência artificial, ou IA, como a gente vai chamar, tem um potencial imenso de transformação, né? No cenário brasileiro. É o Brasil com toda a sua complexidade, né? Tendo uma chance real de se destacar nesse novo mundo. Sem dúvida. A gente já começa com a análise econômica, que mostra o Brasil como a nona maior economia do mundo, Olha só. com um crescimento de 3% em 2023. Bem legal. A Veja traz uma projeção de que o mercado de IA no Brasil, pode dar um salto enorme, de 3,6 bilhões para 16,3 bilhões de dólares até 2030. Caramba. É um crescimento que coloca a IA como um dos setores mais promissores da nossa economia, né? Com certeza. E o governo já está de olho nesse potencial. É. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, prevê investimentos de 23 bilhões de reais até 2028. Olha só. A Veja também detalha que desse valor, 14 bilhões, serão destinados a incentivar a adoção da IE por empresas, com foco em energia renovável, para os centros de processamento de dados. Investir em energia renovável é fundamental, especialmente quando a gente considera o alto consumo de energia da IE. Sim, sim. Mas a Ouro Preto Investimentos, né, traz um alerta importante para a gente. A IE, apesar de trazer ganhos de eficiência, produtividade, redução de custos, né, também pode levar à obsolescência de algumas funções e concentrar poder nas mãos de grandes empresas. Verdade. É como se a gente estivesse diante de uma grande oportunidade, mas com alguns desafios a serem enfrentados. Sem dúvida. A McKinsey, por exemplo, prevê que até 70% das atividades de trabalho atuais podem ser automatizadas, impactando setores como manufatura e atendimento ao cliente. A gente pode imaginar o impacto que isso pode ter, né, na vida de milhares de trabalhadores brasileiros. É uma mudança drástica. Sim. E Ouro Preto Investimentos também aponta para essa possível obsolescência de certos empregos. Isso. Mas, será que a IA só elimina empregos? Boa pergunta. Ou será que ela também cria novas oportunidades? Com certeza, a IA abre um leque de novas oportunidades. A Veja destaca, por exemplo, o crescimento de áreas como desenvolvimento de software e manutenção de sistemas. Essas são áreas que exigem profissionais qualificados, né? Sim. E a demanda por esses profissionais tende a aumentar com a expansão da IA. Então, a qualificação profissional é um ponto crucial para que a gente possa aproveitar as oportunidades que a IA oferece. Sem dúvida. Setores como saúde e educação também devem ser impactados positivamente, né? Sim, sim. O Paulo Gala fala sobre o potencial da IA para otimizar processos na saúde, né? Como melhorar diagnósticos e personalizar tratamentos. Isso. Na educação, a IE pode ser usada para personalizar o planejado de acordo com as necessidades de cada aluno. É verdade. E a gente já vê exemplos práticos dessa aplicação. A Veja cita a farmacêutica União Química, que usa IA para analisar o crédito de clientes de forma rápida e eficiente, Que legal. agilizando todo o processo. Olha só. Isso mostra como a IA já é uma realidade no Brasil, né? E como ela pode ser usada para melhorar a vida das pessoas e das empresas. E o PBI, com seus investimentos, busca facilitar a implementação de soluções de IA pelas empresas. Isso. Mas a COFECON, né, levanta uma questão crucial. Qual? A necessidade de combater a desigualdade no acesso à tecnologia. Entendeu? Se a gente não tomar cuidado, os benefícios da IA podem ficar concentrados nas mãos de poucos. É verdade. A MindMiners fez uma pesquisa que revelou que 56% dos brasileiros, olha só, Caramba, já sentem o impacto da IA no dia a dia é mesmo? e esperam mudanças ainda mais significativas nos próximos anos. Nossa. A gente precisa garantir que essas mudanças beneficiem a todos, né? E não apenas uma pequena parcela da população. É verdade. Mas e as habilidades, né? Se a gente precisa desenvolver para esse futuro moldado pela IA. Boa pergunta. A Forbes nos traz uma previsão. Até 2025, a IE pode criar quase 100 milhões de novos empregos. Nossa. Mas também eliminar mais da metade dos existentes. É uma verdadeira dança das cadeiras profissional, né? É verdade. E para dançar no ritmo certo, a Infomoney destaca a importância da curiosidade e da disposição para aprender. Aprender se torna uma habilidade fundamental, né? Porque o mercado de trabalho vai exigir que a gente esteja sempre se atualizando Sim. e se adaptando. Aprender a aprender é essencial.
Mas que tipo de habilidades específicas a gente precisa cultivar? A McKinsey coloca em destaque o pensamento crítico. A gente precisa saber avaliar as soluções propostas pela IA, questionar os resultados e garantir que as decisões tomadas, né, sejam as melhores para o contexto em que a gente está inserido. Faz sentido. A gente não pode simplesmente aceitar tudo que a IA nos apresenta sem questionar, né? É como se a gente tivesse um copiloto muito inteligente, mas quem precisa ter a última palavra somos nós. É verdade. O Guilherme Portugal, da Mercer, complementa essa ideia, né? Enfatizando a importância do raciocínio analítico. Sim, a gente precisa saber interpretar os dados fornecidos pela IA e usá-los de forma eficiente. É isso aí. A IA nos dá as peças do quebra-cabeça, mas é a gente que precisa montar a imagem completa. E mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico. O Globo nos lembra que as habilidades interpessoais, como comunicação e colaboração, continuam sendo essenciais. Com certeza. A capacidade de se comunicar de forma clara, construir relacionamentos saudáveis e trabalhar em equipe de forma eficiente será cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. É verdade. E a Forbes, para fechar essa parte da nossa conversa, né, destaca a importância da flexibilidade. O mercado de trabalho está em constante mutação, né? E a gente precisa se adaptar rapidamente a essas mudanças para ter sucesso. É verdade, as mudanças são inevitáveis, né? E a gente precisa estar preparado para lidar com elas. Isso. A flexibilidade, a capacidade de adaptação e a vontade de aprender se tornam habilidades essenciais para quem quer prosperar nesse novo mundo. Com certeza. É como navegar em um mar de mudanças, né? Se você não se adaptar, acaba afundando. E por falar em adaptação, vamos voltar para o impacto da IA no mercado de trabalho brasileiro. É verdade. A gente precisa estar preparado para as ondas. A McKinsey nos alertou que até 70% das atividades podem ser automatizadas. Nossa. Isso coloca em risco muitos empregos tradicionais, né? Sim. Principalmente em áreas como manufatura e atendimento ao cliente. Sim. A Ouro Preto Investimentos também reforçou essa preocupação, indicando que a automação pode levar à obsolescência de certas profissões. Mas a Veja também nos lembra, né, que a IA abre portas para novas oportunidades, especialmente em áreas relacionadas à tecnologia. Acho que a grande questão é como a gente se prepara para essa mudança. É como se a gente tivesse em um momento de transição, com algumas portas se fechando e outras se abrindo. Exatamente. A chave para navegar nesse cenário é a qualificação. A Veja, por exemplo, destaca o crescimento de áreas como desenvolvimento de software e manutenção de sistemas. Essas áreas exigem profissionais, né? Sim. Com habilidades específicas. E a demanda por esses profissionais tende a aumentar com a expansão da IA. E o governo brasileiro está investindo pesado no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBA. A Veja mencionou. Isso. Que serão 23 bilhões de reais até 2028. Nossa. Sendo 14 bilhões destinados a incentivar as empresas a implementarem a IA. É um passo importante, né? Para impulsionar a adoção da IA no Brasil. Sim. Mas a Cofecon nos alerta para um ponto crucial, a necessidade de combater a desigualdade no acesso à tecnologia. Se não houver políticas públicas eficazes, os benefícios da IA podem ficar concentrados nas mãos de poucos. É como se a gente tivesse uma estrada sendo construída para o futuro, mas com alguns pedágios que impedem parte da população chegar lá. Exatamente. A gente precisa garantir que essa estrada seja acessível para todos. Que todos tenham a oportunidade de se qualificar e aproveitar as oportunidades que a IA oferece. Que a MindMiners nos mostrou que a população já está atenta a essas mudanças. A pesquisa revelou que 56% dos brasileiros já percebem o impacto da IA na sociedade e esperam grandes transformações nos próximos anos. É um sinal de que o Brasil está disputando para a era da inteligência artificial, né? Mas a gente precisa garantir que esse despertar seja inclusivo e que os benefícios da IA cheguem a todos os brasileiros. Falando em benefícios, o Paulo Gala nos lembrou que a IA também pode ser uma ferramenta poderosa, né? Sim. O bem social. Isso. Ele destacou o potencial da IA para otimizar processos na saúde e personalizar o aprendizado
na educação. Sim, a IA pode ajudar a democratizar o acesso à saúde e à educação de qualidade, levando esses serviços a regiões e populações que antes não tinham acesso. E a gente já tem exemplos concretos dessa aplicação, como a farmacêutica União Química, que usa a IA para analisar o crédito de clientes. Certo. Agilizando o processo. Exatamente. A IA já é uma realidade no Brasil, né? E com o investimento do PBE, a gente pode esperar que mais empresas adotem uma IA. E que essa tecnologia se torne cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas é preciso garantir que essa presença seja benéfica para todos. Que ela contribua para a construção de um Brasil mais justo. Desenvolvido Sim. e preparado para os desafios do século XXI. Concordo plenamente. E para encerrar essa parte da nossa conversa, eu queria destacar a importância do lifelong learning. Ou seja, a necessidade da gente aprender continuamente ao longo de toda a vida. A Forbes fala bastante sobre isso, né? Fala. Eles enfatizam que em um mundo em constante transformação, né? A curiosidade, a vontade de aprender e a capacidade de se adaptar são habilidades essenciais para o sucesso profissional. Exatamente. É como se a gente estivesse em um barco, navegando em um mar de mudanças. Se a gente parar de remar, a correnteza nos leva para trás. E a IA pode ser uma grande aliada nesse processo, né? Com as ferramentas certas e a mentalidade adequada. A gente pode usar a inteligência artificial para impulsionar nosso aprendizado e nos preparar para os desafios do futuro. É como se a IA fosse um motor potente, mas a gente precisa saber pilotar para chegar no destino certo. É isso aí. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para personalizar o aprendizado, né? Fornecer feedback instantâneo, conectar a gente com novas fontes de conhecimento. Mas o ser humano continua sendo o navegador, definindo a rota, tomando as decisões importantes. Sim, é 15, né? Ela lembrou a gente da importância do pensamento crítico na era da IA. A gente não pode simplesmente aceitar soluções propostas pela máquina sem questionar. Isso. Sem analisar, sem avaliar. Acho que essa é uma das lições mais importantes. A IA pode processar dados numa velocidade impressionante, né? Mas a capacidade de interpretar esses dados, entender o contexto, tomar decisões estratégicas, continua sendo uma habilidade humana. O Guilherme Portugal, da Mercer, também falou da importância do raciocínio analítico. A gente precisa ser capaz de analisar os resultados fornecidos pela IA e determinar se eles fazem sentido do contexto do nosso trabalho. A IA nos dá as ferramentas, mas a gente precisa saber usá-las da maneira correta. É como ter um mapa, né? Mas saber interpretar esse mapa, identificar os pontos de referência e escolher o melhor caminho continua sendo uma habilidade humana. Mesmo no mundo cada vez mais digital, né? Sim. O Globo lembrou a gente que as habilidades interpessoais, como comunicação e colaboração, continuam sendo essenciais. Com certeza. A capacidade de se comunicar de forma clara, construir relacionamentos saudáveis, trabalhar em equipe de forma eficiente, né? Isso vai ser cada vez mais valorizado no mercado de trabalho. Afinal, por mais que a IA avance, a interação humana continua sendo fundamental em muitos aspectos da vida profissional. Em resumo, a inteligência artificial está transformando o mundo como a gente conhece, impactando a economia, o mercado de trabalho, a forma como a gente vive e aprende. E para navegar nesse novo mundo, a gente precisa desenvolver uma combinação única de habilidades técnicas e interpessoais. A gente precisa ser capaz de usar a IA a nosso favor. Sem esquecer o valor da criatividade, da empatia, da inteligência emocional. Eu acho que a gente pode dizer que o futuro pertence àqueles que se preparam para ele, né? Que buscam conhecimento, que desenvolvem novas habilidades e que se adaptam às mudanças. Com certeza. E que usam a tecnologia como uma ferramenta para ampliar suas capacidades e construir um futuro melhor para todos. Isso aí, Voz. E com isso a gente chega ao fim de mais um Adessari. Esperamos que essa conversa tenha te ajudado a entender melhor o impacto da inteligência artificial na nossa sociedade e a refletir sobre como você pode se preparar para os desafios e para as oportunidades que ela nos apresenta. Até a próxima!